Dando continuidade, vamos à questão de número 8. A questão de número 8 do Exame Nacional do Ensino Médio, edição de 2023, tal qual a questão anterior do TD, a questão de número 7, diz o seguinte: é uma questão que envolve a aplicação das leis de Newton. No caso aí é a segunda lei, força resultante igual a massa vezes aceleração. Vamos ao enunciado. Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1, este que está aqui à esquerda, podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura, para levar cargas correspondentes às massas M1 e M2. M1 está aqui nesse daqui, nesse esquema, e M2 nesse outro esquema aqui. Então, ambos os esquemas dos aparelhos representados aí pelo desenho. A fim de que... e ele diz também que a velocidade é constante. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelhos, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto a polia móvel divide as forças. Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas das polias e das cordas desprezíveis e que não há dissipação de energia. Para essa academia, qual deve ser a razão? E aí faltou apenas informar aqui no enunciado que a razão é M2 dividido por M1, informada aos usuários. Então nós temos aí, e vamos aplicar as leis de Newton. Observe que nesse daqui eu só tenho a influência dessa força, e aqui eu vou ter a minha força peso. Lembrando que a força peso é representada pela massa vezes a aceleração da gravidade. No outro aparelho aqui, que é o aparelho do tipo 2, eu tenho a força F, mas eu tenho aqui também, ó, o cabo tá de duas formas. Então eu tenho um outro cabo extra. E temos aqui a minha força peso também. A força que existe aqui, que está representada por F, seria a força de tração. Geralmente a gente representa a força de tração nos fios, certo? E o que que acontece? Quando você tem esse movimento que eu estou puxando para cima, então nós temos aqui e nós temos aqui. Ou seja, isso aqui é uma roldana e você tem esse movimento, né? Ó. Então você tem esse movimento indicado aqui por esse desenho que eu acabei de fazer. Então esse é o movimento que nós temos. O que que acontece? Substituindo as equações, eu terei para M1, eu terei a força resultante, no caso aqui, será F igual a M1 vezes a aceleração. E para M2, eu terei a força igual a M2 vezes a aceleração. Lembrando que ele diz aqui que a velocidade ela é constante. Então, uma vez que a velocidade é constante, essa influência da aceleração aqui não vai mudar. Então, lembre-se que V igual a V0 mais A vezes T. Então, e que S igual a S0 mais V vezes T. Então, uma velocidade constante indica que a aceleração não vai ser nula. Então vamos lá. Eu tenho que fazer essa relação entre M2 e M1. Só que a força que eu tenho aqui é só F. Então, F igual a M1 vezes G, aceleração da
gravidade. Até colocar as grandezas aqui, a setinha indicando os vetores. No caso do M2, eu tenho aqui duas vezes o F, né? Uma vez que a força, peso, e aqui nós temos uma das trações, irão se cancelar, e sobrarão duas aí. Então nós sobrarão aqui 2 vezes F, ou F mais F, igual a M2 vezes G. Uma vez que eu quero a relação M2 e M1, eu vou somente isolar. Então, M1 igual a, passo F para cá, aliás, passo G para cá, será F dividido por G. E M2 será 2F dividido por G. Agora, fazendo a relação entre ambos, M2 dividido por M1, eu tenho 2F dividido por G, dividido por F, que é dividido por G. Logo, esse G com esse G vai embora, e eu terei esse F indo com esse. Só sobra o quê? 2 sobre 1, que é igual a 2. Portanto, o item é o item D de dado. Então, você pode fazer dessa forma. Então, M2 dividido por M1 igual a 2. Essa é a relação. Então, aqui você utiliza as leis de Newton, coloca sempre todas as forças envolvidas nos corpos, para que você não cometa os erros mais comuns. Além disso, revisem as leis de Newton, revisem esse diagrama de forças, bem como leiam sempre o problema de forma cautelar, uma vez que as informações aqui fornecidas são muitas, o cálculo é pequeno, mas devido à má interpretação, em algumas vezes os estudantes acabam errando essas questões, porque ficam, em algumas vezes, com preguiça de ler o exercício. Tá bom?